Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar de um assunto que sempre volta à tona em cada eleição, que é o Instituto da Reeleição. O broadcast político deu uma matéria da repórter Camila Turtelli com base em estudo da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo que os prefeitos que vão tentar a reeleição estão na faixa de 80%, ou seja, 80% dos atuais mandatários querem um novo mandato, que é um índice recorde. Para comentar o assunto, o nosso editor, Gustavo Porto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Beth? Tudo tranquilo aqui. Então, Gustavo, esse é um assunto, né, que sempre volta à tona, ainda mais agora que recentemente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma espécie de meia-culpa, né, arrependido, porque foi quando ele era presidente, que aí todos, né, sabem que o Congresso votou, né, foi instaurada a reeleição, aí diz que ele abriu os cofres para os parlamentares e desde então o assunto sempre causa polêmica, né? Ou contra ou a favor, né, Gustavo? E a sua opinião? Pois é, Beth, você lembra muito bem a história do Fernando Henrique, você cobriu isso, né? Toda essa Exatamente. Brasília, né? Essa história é muito interessante, é uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, que aponta que quase 80% dos candidatos, dos prefeitos atuais, são candidatos à reeleição. E esse é o maior número desde que foi instituído, né? Foi a primeira reeleição para prefeito, né? Que foi no ano 2000. E tem alguns fatores que levam a isso. O primeiro fator é que na última eleição, houve uma renovação muito grande há 4 anos, então os prefeitos atuais são novos, né? Estão no primeiro mandato e estão no direito aí de ser candidato à reeleição. Agora, você falou muito bem da história do presidente Fernando Henrique, um artigo no Estadão, fazendo uma meia-culpa, né? Falando que errou, né? Ao instituir a lutar para uma PEC que lhe garantiu a reeleição. Isso é interessante, porque logo depois que o presidente Fernando Henrique escreveu isso, nasceu um movimento no Congresso, né, para que cargos de executivo não haja mais reeleição para cargos de executivo. O deputado Molon, do PSB, vai tocar adiante uma proposta de emenda à Constituição para acabar com isso, e a gente também ouviu, a gente tem noticiado bem isso, Beth, várias lideranças no Congresso, né, e as lideranças, a maioria das lideranças que a gente ouviu é favorável a acabar com a reeleição. Alguns falam em ter um mandato de 5 anos, né, para você ter um tempo maior de completar suas obras, e outros falam em ter 4 anos sem possibilidade de reeleição para cargos de executivo, né, prefeitos, governadores e o presidente da República, Beth. Exatamente, Gustavo. A questão é polêmica, né? E aí vamos ver como é que o Congresso vai tocar o assunto, né? Porque até hoje já houve outros movimentos também no passado, mas ninguém levou adiante, né? Porque para quem está no cargo seria como um plebiscito, né? Se ele tem uma boa gestão, o pessoal, os eleitores referendo e mantém, né, o prefeito, ou o governador, ou até o presidente da República no posto, né? Agora, vamos acompanhar, porque é interessante, né, Gustavo, que o Fernando Henrique foi o único do partido dele beneficiado, né, com isso, porque ele se reelegeu. Depois disso, nenhum tucano mais alçou, né, o principal posto do país, né, a cadeira mais cobiçada do Palácio do Planalto, né, Gustavo? Isso é interessante também lembrar. Em compensação, Beth, todos os presidentes que vieram depois, né? O presidente Lula foi eleito, foi reeleito, a presidente Dilma foi eleita e foi reeleita também, né? Apesar de ter sido sofrido impeachment durante o mandato, todos os presidentes eleitos foram reeleitos, incluindo o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, Beth? É bem lembrado, Gustavo. Talvez por isso, com base, né, nessa sua avaliação, é que o atual mandatário, Jair Bolsonaro, quer tentar a reeleição. Vamos ver, né, como é que vai se portar o Congresso, lembrando que mesmo que o Congresso, né, aprove o fim da reeleição, isso vai valer apenas para as próximas legislaturas, porque talvez não abranja o atual mandato presidencial. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma discussão interessante, Gustavo, e a gente vai acompanhar. É isso aí, Beth. Só para completar, a gente lembra que pode tudo, né? O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou a reeleição pro seu mandato, né? Ou seja, podem mudar do jeito que quiserem, é só fazer uma proposta de emenda à Constituição.
Bem lembrado, Gustavo. Pode-se tudo neste país, né? Tá ok, muito obrigada. E a gente continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político. Agradeço ao Gustavo Porto e ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. Até mais.